Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um Olha para Poesia, na linha que eu tenho tentado seguir aqui em alguns episódios, de olhar para poesia feita por poetas mulheres. A ideia da experiência feminina, da experiência desse lugar social criado para as mulheres, é uma ideia que já vem há muitos séculos. Eu foquei mais recentemente em poemas contemporâneos, em poemas de poetas mais próximas do nosso tempo, mas essa é uma experiência que surge há muito tempo, não apenas no que diz respeito à possibilidade de construção social desse ser que é identificado com a mulher, como também com as possibilidades do ser de se colocar como escritora. Nesse caso, uma das primeiras brasileiras que consegue quebrar a força centrípeta masculina patriarcal que tem na literatura de língua portuguesa, no Brasil, foi a Francisca Júlia, uma poeta que adotou o estilo parnasiano no final do século XIX, comecinho do século XX, teve as dificuldades pessoais de viver entre o casamento e a vida intelectual, chegando inclusive ao ponto bastante exemplar de ter os seus primeiros poemas questionados se eles eram realmente escritos por uma mulher ou se era um homem com um pseudônimo feminino, porque a mulher não teria a mesma força intelectual para fazer poesia com aquela qualidade. De novo, não é uma questão da vivência feminina, mas é do lugar que se coloca a experiência da mulher. E desse ponto de vista, a Francisca Júlia conseguiu coisas fantásticas. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Pois bem, não é a coisa mais fácil encontrar poemas da Francisca Júlia, livros não, porque hoje em dia com a internet é bastante fácil encontrar quase tudo, mas livros, eu gosto de olhar para os livros, porque muitas vezes a internet não está afinada com o mesmo padrão de cuidado em relação ao texto. Então é fácil a gente encontrar coisas mal transcritas, coisas mal atribuídas, coisas sem muito rigor. E aí a edição feita nos anos 50 pelo Péricles Eugênio da Silva Ramos, outra figura que merece um dia ser comentada por aqui. Ele não tem a visibilidade que mereceria, mas esse é um assunto para outra história. A edição do Péricles Eugênio da Silva Ramos traz a maior parte dos textos poéticos da Francisca Júlia bastante bem editados. E é dessa edição que eu tiro um soneto, sempre um soneto, meu Deus, sempre sonetos, no boudoir. Aguarda o jovem conde há quase uma hora, mudo, a agradável ocasião de vê-la. A um canto do boudoir, altiva e bela, está sentada a viscondessa Aurora. Entra e murmura, que brilhante estrela, vou confessar-lhe o meu amor agora. Depois, aproximando-se, senhora, tenho muito prazer em conhecê-la. E segreda baixinho, viscondessa, é por vossa excelência que deliro. E ela, soerguendo tímida a cabeça, fita-o sorrindo, nada lhe responde. Solta apenas um trêmulo suspiro ao ver os olhos do formoso conde. Qual que é a beleza que eu reencontro aqui com relação à experiência feminina? A Francisca Júlia tá também aqui representando um pouco o lugar que é dado à mulher e representando de maneira irônica. Por quê? Porque
A Viscondessa Aurora não fala uma palavra. Quem fala aqui é o jovem conde. É ele que entra no espaço, penetra o boudoir, que a gente poderia, claro, se quisesse fazer leituras psicanalíticas, delirar em cima desse penetra o boudoir da Viscondessa Aurora. Não é o caso, não me interessa aqui. Mas me interessa, sim, a situação de impaciência primeiro. O homem na impaciência de poder adentrar o espaço feminino. A penetração no espaço feminino e a necessidade de falar. A necessidade de falar, e se a gente quiser fazer uma aproximação com a ideia do mansplaining, a ideia do homem que se coloca a falar no lugar da mulher, não estaria completamente deslocado, não. O conde é quem fala, ele se assusta com a beleza da Viscondessa Aurora, ele fala dos seus sentimentos e ela só consegue levantar de leve os olhos até encontrar os olhos do conde. Os olhos que são o quê? São justamente os órgãos da visão, silenciosos. As palavras dele dizem algumas coisas, mas os olhos sugerem outras, segundo o poema. E aqui a gente tem um jogo de espelhos fascinantemente inteligente. Porque os olhos é que dizem a verdadeira sinceridade. Os olhos do conde. As palavras podem até comover um pouco, porque fazem a Viscondessa movimentar a cabeça, mas as palavras não levam à resposta. O trêmulo murmúrio vem o quê? De vislumbrar os olhos, de de reconhecer um elemento físico que é, de novo, uma das coisas mais importantes da própria poesia parnasiana, a descrição física, a descrição material dos objetos. No caso aqui, uma descrição de cena bastante interessante, bastante objetiva, mencionando os sentimentos, mas mais do que expressando os sentimentos, referenciando esses sentimentos. A Francisca Júlia faz esse jogo, então, absolutamente fantástico de a poesia que descreve, feita por uma mulher, descreve o sentimento de um homem que fala em nome da mulher, que cala-se, mas acaba observando o que é o olhar dele e ela observa o olhar. Ela reage ao olhar, apesar de ser um olhar que normalmente é o homem que usa para projetar seus desejos sobre a mulher. Faz sentido esse jogo complexo? Parece tão simples, parece tão elementar a descrição desse poema, mas quando a gente se aproxima e entende toda a situação feminina, a situação da mulher que cala, mas que na verdade não cala, porque é ela que está escrevendo, uma mulher que cala diante do olhar masculino, mas que não cala diante do olhar masculino, porque é ela que está olhando para ele, a gente vê o quanto a Francisca Júlia teve essa sensibilidade para expor as contradições da situação da mulher nesse universo patriarcal, nesse universo que, vamos lembrar, já falei de outros textos aqui, que objetifica, que padroniza, que generaliza e reifica a mulher.